Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, começando aqui o nosso Café com Prieto ao lado da Suprema Bet, sempre recebendo um super convidado para contar aí a sua história, para falar da carreira profissional, para falar da vida, para a gente se emocionar e se abrir para que você conheça cada vez mais este universo do esporte. E hoje, sobretudo, no futebol, mas a gente vai para a camisa número 1. A gente vai começar lá do gol hoje, recebendo Deola! Fala, Pietro. Era a camisa 1? Você jogou com camisa 1? Eu fiquei marcado no Palmeiras com a 22. Com a 22? Com a 22. Mas em algum momento da carreira jogou com a 1? Joguei com a 1, joguei em alguns momentos, mas sempre que podia, que tinha a opção dessa 22, acabei indo. O que acontece? Quando começou essa questão da numeração, né, e aí eu caí com a 22 no Palmeiras, eu não era titular, né, tinha o Marcão ainda pela frente, né, e o Marcão acabou ficando com a 12. Com a 12, não, né? Jogou com a 1 também. E aí, na época, o Bruno foi com a 1, e aí eu fiquei com a 22. Em 2010... eu assumo a posição de titular ali com o Marcão. E aí, em 2011, o Felipão veio perguntar para mim se eu queria mudar o meu número, né? Se eu queria ser o A1, né? Na hora da inscrição. Eu falei, não, professor, se puder ficar com a 22, eu prefiro. Aí eu fiquei com a 22 e aí ficou uma marca também, né? Mas por quê? É superstição ou é só a marca mesmo de você estar usando aquele número? Eu já tinha nas redes sociais, a 22, eu já tinha criado essa marca. E acabou ficando o número 22, não tem superstição, não tem nada, mas é só um vínculo, né? Então hoje, as camisas, né, quando saíam com o meu nome, né, saiu com a 22, então ficou ali marcado, né? E o Marcão, a propósito, né, gente? Tocamos no nome dele, a 12, por que ele não trocou a 12? A 12, ele foi campeão da Libertadores com a 12, né? Aí não troca. Aí ele manteve. Aí manteve, aí já... 1999. Aí ficou um negócio muito... ele fez um jogo de despedida dia 12 de 12 de 2012. E ficou agora, né? Então você acaba criando uma marca, o número acaba criando uma marca, né? É isso. E aí você se identifica. Né? Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Principalmente futebol americano. Basquete e tal. também. O número está muito fixo ao jogador e essa cultura acabou trazendo para cá. E os caras acabam até criando em suas redes sociais usando o número que identifica o atleta. O meu Instagram é Deola22. Aí. Tá vendo? Tá vendo? Fica uma marca muito especial, de uma história legal. Mas, enfim, você vê, quando o papo é bom com o convidado, é assim, a gente mal apresenta e já tem assunto e vai atropelando, vai tocando e tudo mais. O Deola, que fez uma carreira maravilhosa no Palmeiras, eu até conversava com ele agora há pouco, ele já citou aqui que trabalhou junto com o Marcão, e vamos contar a sua história aqui. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu tenho uma baita curiosidade. Com todo mundo que eu converso, e não só jogador ou ex-jogador. Quando foi que você percebeu, criança, que você seria jogador de futebol? E se você, quando decidiu ser jogador, se a posição já era de goleiro? Ou alguém que apontou para você e falou, Deola, eu acho que você vai se dar bem no futebol. Como é que foi? Eu particularmente, eu não sei a idade correta de que eu falava, mas então foi muito eu pequeno. nunca lembro, eu não lembro de outra resposta quando me perguntavam, criança, o que você quer ser quando crescer? Eu não me lembro de falar outra coisa que não seja jogador de futebol. Então era muito pequeno, era muito cara. novo. Era muito novo. Mas você tinha alguém na família jogador? Não, ninguém jogava, mas eu gostava demais. Eu gostava muito, assistia muito e eu tinha um grande problema, né? Porque minha cidade chama Céu Azul, interior do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, Cascavel, onde o futebol não... Agora que começou a ter um clube ou outro ali no cenário nacional, mas o futebol era muito fraco na região. O futsal era muito forte. Futsal forte. Né? Eu fui fazer jogo em Foz do Iguaçu, forte, seleção. Mas o futebol muito fraco. E eu comecei com 8 anos de idade, eu comecei a jogar futsal. Goleiro?
Então, eu era muito bom na linha, com 8 anos de idade. Era o pivô do Era time. muito bom, era Muito fixo, bom, era fixo, fixo. muito bom. Aí a gente estava jogando um festival, ia começar os treinos, né? E daí teve um festival, um domingo lá de jogo, e eu era fominha, gostava muito de jogar. Que time era esse aí? Pelo Céu Azul. Céu Azul, da cidade. É da cidade. Da cidade. É na cidade, e a gente tinha... foi feito times ali na cidade. A cidade é pequena, não tem como fazer time de futebol de campo. Não dá, você não consegue achar 22. Não dá 22. Mas pra futsal dá, né? Você coloca ali 5 pra jogar, 10, tá tranquilo. Você faz 3, 4 times de 5 ali, tá perfeito. E aí o meu time perdeu. E o jogo seguinte tava sem um goleiro. Os meninos iam jogar e faltava um goleiro. Eu falei, eu vou no gol também, quero jogar. E tomei gol de tudo quanto é tipo. Tomou? Pensei que você ia falar. Não, aí eu fui pro gol e aí eu brilhei. Não. Só não tomei gol de escanteio porque não valia na época. Mas como fixo, você fez gols? Não. Então Minha carreira foi curta. não fez minha nada, carreira foi curta de fixo. Foi só um jogo. O jogo. Minha carreira foi curta Mas de fixo. também não fez gol. Não fez nada. Então vai lá pra trás. Mas aí isso foi num domingo. Na terça-feira eu apareci com calça, com luva, não sei como. Não me pergunte como, não sei. Eu apareci com luva. E aí o treinador, quem quer ser goleiro? Eu levantei a mão, falei, eu quero ser goleiro. E já fui assim. Aí você já teve a iniciativa. Já fui. Foi picado. Com 8 anos de idade eu me tornei goleiro. Cara, então, para todo mundo eu pergunto, mas eu não me lembro de alguém ter respondido aqui que nasceu jogador. Você nasceu jogador. Nasceu atleta. Não sei se eu nasci jogador, eu nasci teimoso. Não, você estava aqui com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Você nem se lembra como foi antes, da sua família. Não me passava. E o pessoal ainda falava, mas jogador é muito difícil, né? Você tá aqui. Que outra coisa? Eu falei, não, eu vou ser jogador. Caramba. Era isso, não passava pela minha cabeça ser outra coisa. Bom, você hoje está com 40 e 42. 42. Você falou de 8 anos. A época era futebol de salão ou já era o futsal? Futebol de salão. Na minha cidade, era a bolinha na minha cidade era futebol de salão. Pesada. Não, mas era uma bolinha pequena, porque ainda era muito novo, né? Mamadeira, era uma bolinha muito pequenininha que na hora que você fazia assim, a bola passava, dava na cara. Pegava na testa. Você teve lesão quando pequenininho, goleiro? Não, quando pequeno não. Pequeno não, eu fui começar a ter lesão já no futebol já de alto rendimento, né? Teve alguma assim grave, não? Eu tive várias. Várias? Tive várias. Eu me lembro de você assim afastado tive várias. De lesão. Logo que eu cheguei no Palmeiras, 2003, eu tive uma fratura por estresse no pé, então tem um parafuso, em 2003. Na época do Palmeiras eu tive luxações e tudo mais, nada de muito grave. Em 2012, no Vitória, eu tive um escafoide. O que é o escafoide? Escafoide é um... O Marcão teve também. Eu sei, mas pra gente explicar. Um ossinho pequenininho aqui que só serve para quebrar mesmo. Do punho. Lá, E aí eu coloquei um parafuso. O Marcão teve que fazer artrodese. O Marcão teve que fazer uma artrodese. O que é? Ele colocou uma trava aqui, ele não joga o punho dele, não sobe mais. Até hoje? Até hoje, não sobe mais. O meu, ele não necrosou. Teve circulação de sangue no osso, então ele viveu. Né? Então eu tenho mobilidade limitada, não uma mobilidade normal quanto o outro punho, mas eu não precisei fazer essa artrodese. Isso se deu por conta de quê? Alguma pancada? Pancada. Mão firme ou aquela bola que escapou? Essa foi triste, viu? Essa lesão foi triste. Vitória, eu era capitão do time, 2013, e a gente sai de uma final do Campeonato Baiano contra o Bahia, lá no primeiro jogo, 7-3 pra gente. Barradão? Na Fonte Nova. Fonte Nova. Nós ganhamos de 7-3. 7-3 numa final de campeonato. Ou seja, jogo seguinte... Ninguém reclamou de você ter tomado 3 gols, né? Não. Ninguém falou nada. De jeito nenhum. Saí feliz da vida de ter tomado 3 gols. Treino a semana, na véspera do jogo, rachão, para jogar o último jogo e só levantar taça, né? Tinha que tomar, né? Tem que tomar um vareio lá. No rachão, e eu sempre gostei de jogar no gol no rachão, nunca levei como brincadeira.
o rachão. Eu sempre levei a sério. Era treino. Era treino. Para mim Goleiro. era a oportunidade que eu tinha de treinar chutes próximos, né? Então aonde meu tempo de reação era, eu treinava meu tempo de reação ali. Então mesmo na época do Palmeiras, qualquer lugar, rachão eu ia no gol. Para poder fazer esse treino. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O Deola está chamando a atenção para isso. Por quê? Porque, por exemplo, o Rogério Ceni, em treino, gostava de ir para a linha e se metia lá, meia, atacante e tudo mais. Uma contusão que ficou marcada do volante Emerson para a Copa do Mundo. Ele sai da posição dele de meia e vai para o gol. E é cortado na Copa do Mundo. Né? Então, por isso que você chama atenção com essa questão de treinar mesmo no gol. E aí... E nada contra quem... Né, um momento, o rachão, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia é muito difícil você ver colocar na programação um rachão. Né? Mas nada contra quem quer brincar, quem quer descontrair, mas era uma oportunidade que eu via de treinar. E aí estava um dia meio chuvoso, uma bola foi jogada para trás e mais ou menos foi o Fernando Bob. Fernando Bob, que jogou no Fluminense. Ele chutou meio que na marca do pênalti, ele chutou uma bola, ela meio que desviou para o lado, eu fui com a mão aqui, só que ela quebrou para o lado. E aí quando eu quebro a mão aqui, ela bate, eu defendo. Bateu forte. Bateu forte. Eu defendo, a bola bate na trave, continua o jogo, mas eu já caí no chão já sabendo que alguma coisa tinha acontecido. E aí... Fico em tratamento, começo o tratamento intensivo lá, a noite toda, mas no dia seguinte eu faço a ressonância, faço o raio-x e faço uma ressonância pré-jogo, e aí foi constatado a fratura e já foi aí afastado. Já fiquei de fora Fiquei de fora. Ainda levantei, fui para levantar a taça, ainda fui correndo, eu ia ficar de fora, né, levantei a taça, né, ajudei, porque era uma taça. Pô, fizeram sacanearam, fizeram um troféu de 40 quilos. A gente tinha que levantar em 6, a gente levantou em 6 lá. Era uma maquete. Teve uma também era uma maquete do Mercado Modelo. Então era um negócio, um trambolho bonito, linda demais. Mas como que você vai, depois de jogar 90 minutos, erguer um negócio daquele? Precisa de 3 capitães para levantar a taça. A luva protege de alguma forma? Não, a luva não. Não, a luva ela dá uma, ela amortece o chute, ela consegue dar um amortecimento e a aderência, né? Aderência. Hoje em dia tem luvas que tem tala, né? Tem uma tala protetora aqui, é um ferro que fica aqui dentro para poder proteger, para não acontecer isso aqui. Não, eu ia perguntar, eu estou esperando, porque a hora que você abriu a mão eu vi. Para não acontecer isso aqui foi uma lesão também que eu tive. Né, foi uma lesão que eu tive. Fratura? Foi uma fratura, e aí ele calcificou dessa forma. Ele não. Pô, e você não conversou com o médico? Não falou, doutor, arruma aí para não ficar torto. Não, mas esse aqui é bom. Esse é o bom. Você sabe que eu também tenho esses 2 dedos, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o bom. Quem é que mostrava? Manga, né? O manga tinha dedo pro lado, assim, era assim. Dedo pro lado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas goleiro, assim, goleiro que sentou aqui, você viu o dedo tudo retinho, desconfia, viu? Desconfia? Esse é o troféu. Mostra aí os 2 troféus. Esses são os troféus. Olha aí, cara. Não, tudo torto aqui. Dedinho, mindinho. E tem dor? Ele não mexe. Não mexe. Então, mas dá para jogar bola? Jogo ainda. Joga. De teimoso, mas jogo. Hoje você está como treinador. Sou treinador de goleiro. Está no Esfera. Sou treinador de goleiro do Esfera. Como é que é esse projeto do Esfera, hein, Deola? É um clube que tem pouco mais de 3 anos, né? E surgiu com uma proposta um pouco diferente, mais humanizada, né? Então, os meninos, quando chegam lá no CT, lá no Santa Filomena, né, que é o centro de treinamento lá em Jarinu, ele tem aula de inglês, ele tem aulas de reforço com pedagogos, tem psicólogos, tem, vai ter estrutura. Tem um monte de outras coisas, fica até enche a agenda do menino, né? Até acaba tendo uma agenda muito grande de afazeres, mas visando
óbvio, visando uma transferência internacional, então tem um inglês, já tem uma preparação, mas se o menino não se tornar jogador, ele se torna homem, né? Você pode moldar o caráter desse menino, né? Mostrando que existem outras coisas, não só o futebol, né? Na sua época de garoto, começando, você conseguia estudar de forma paralela ao futebol? Não, chegou um momento da vida que eu tive que me ausentar, porque na categoria de base, 14, 15 anos é obrigatório. Então você tem que estudar. Então, mas a gente estudava à noite. A gente estudava à noite, mesmo já com 15, 16 anos, você pegava ônibus, ia para a escola à noite, estudava para poder treinar nos períodos da manhã. Chega um momento que já não é mais obrigatório o estudo, e aí muita gente parou de estudar na época, e aí depois, quando eu chego no Palmeiras, eu acabo fazendo um supletivo para poder terminar meu segundo grau, né? Terminar meu segundo grau, né? Faculdade era muito difícil, porque eram todas presenciais, e você tem concentração, você tem um monte de coisa. Comprometimento, né? Não, é muito difícil você conseguir conciliar um alto rendimento, né, com uma faculdade. Né? Quem fazia faculdade era quem já via que não ia chegar no alto rendimento, então ele já engatava uma faculdade. E hoje eu faço faculdade. Hoje eu estou completando, ano que vem eu me formo. Em? Educação física. Educação física. Está no seu segmento. Tá no seu segmento. Ano que vem eu já acabo me formando. Não é algo para... você se graduar é algo para se orgulhar, claro. Mas nessa idade não é algo para se orgulhar tanto, né? Então, assim, não é aconselhável, né, para os mais novos. E hoje a gente fala muito, né? Com a questão da EAD, ajudou muito ao jogador de futebol fazer uma faculdade. Né? Então, você... jogador de categoria de base, seus 19, 20, 21 anos, não tem mais desculpa para você não fazer uma faculdade, por conta até da EAD, né? Que a distância te proporciona isso. Tá. O que eu fico imaginando, evidentemente, que o conselho é estudem. Sim. Estudem, não abandonem os estudos. Mas o que eu fico imaginando também é a carga emocional que gera o teu compromisso com o futebol e o compromisso com o estudo. Sim. Né? Tem que ter uma gestão de tempo muito boa, muito grande. Muito boa. Por isso, hoje eu sempre bati muito na tecla, né, muitos anos antes de começar a ser uma regra, né, a questão da psicologia dentro do futebol. Né, eu sempre gostei muito, né, desse auxílio que eles trazem. E hoje é fundamental. Eu não tive. Não teve. Eu não tive. Lá atrás não era uma regra ter, né? Você não tinha dentro do clube, e eu também não fui procurar fora, nada. Esse é talvez um grande erro meu. O psicólogo era muito confundido com o psiquiatra, né? Então o jogador falava, eu não tô louco para poder passar com um psicólogo, não sei. E ele era muito visto como um coach antigamente, né? Tipo, o time tá com 5 derrotas consecutivas, traz um psicólogo aí. Aí o cara vinha, fazia uma dinâmica ali, deixava todo mundo feliz, ia embora. E aí, se você ganhasse o próximo jogo, eles iam falar que foi o trabalho do psicólogo. E não foi só uma descontração ali para poder dar uma amenizada no ambiente, alguma coisa do tipo. Deola, me conte aí um momento da sua vida profissional em que você sentiu assim, uma instabilidade emocional, já que a gente entrou nesse assunto de psicologia, e você percebeu que foi o que realmente fez a grande diferença, uma falta na sua vida. Olha, é uma coisa notória, eu acho, né? A questão da própria minha passagem no Palmeiras, né? Depois de uma sequência muito grande. Pô, eu fiz 107 jogos como titular no Palmeiras. Como reserva, mais de 200 fácil. Né? Então foram muitos jogos ali, muito tempo esperando a minha vaga, né? E não é fácil.
Não é fácil você lidar com a pressão. Eu acho que o mais difícil não é você estar dentro do campo, não é você treinar todo dia e ir para um jogo, isso é a coisa mais prazerosa que tem. Mas lidar com pressão, né? Pô, você vê hoje, o Palmeiras fez uma baita de uma campanha no Mundial e aí você ouve umas críticas em cima do Everton, né? Por conta de um gol e tudo mais. Falhou ou não falhou? Talvez não seja esse tanto a questão, mas olha a carga que vem em cima, não dá, né, para ser de uma não tem como, virou uma coisa gigante. Como que você vai blindar? A forma de você blindar é não conversa com mais ninguém, não olha a rede social, não faz nada, mas não tem como. Muito exposto você está muito exposto. Então, assim, na época, começando as redes sociais, começando essa questão, hora que o Marcos para de jogar, parece que caiu uma barreira, uma proteção que eu tinha. Porque eu jogava super tranquilo, eu jogava tranquilo, bem. Os gols que tentavam colocar na minha culpa, o Marcão prontamente já falava, já segurava a onda, falando, não teve culpa, essa daí até eu tomava e tal. E quando o Marcão para, o gol na gaveta começou a ser culpa minha. Aquele indefensável. Exato, eu começava a tomar gol e os caras, pô, e se você fizesse isso? E não sei o quê, já começava a olhar meio assim. Vamos lá, essa cobrança começava em que momento e onde exatamente? No próprio clube, não? Dentro de campo? Você sentia olhar de jogador? Não, você começa a ver, você começa a perceber e às vezes até criar coisas que às vezes não tinham, né? Você começa a ver às vezes uma pessoa olhar meio torto, começa a ver alguma coisa. Do time, do jogador, de outro lugar. Mas para poder... Não, mas assim, para poder justificar um lado, você tem que ir para outro, né? Tem que ir para outro. E às vezes pode até ser coisa da minha cabeça, inclusive, de começar a ver coisas onde não tinha. E a mentira começou a se tornar verdade. Eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar que eu estava errando. E eu comecei a me cobrar mais, e até um ponto de eu não ter mais segurança de estar dentro do campo. Né? Então, acabei tomando alguns gols, acabei tendo algumas falhas em 2012, né? E foram poucas falhas, assim, 107 jogos, eu tive pouquíssimas falhas, gols que foram culpa minha, né? Foram poucas, mas em 2012 acabou tendo uns 3 gols que foram culpa minha, né? Mas foram depois que eu já estava acreditando que eu estava errando, né? E aí onde eu falo que a questão psicológica talvez pesou. Nesse momento, se eu tivesse um pouquinho mais forte ali emocionalmente, eu poderia ter segurado essa onda, né? E não perdido ali o espaço. Quais foram esses gols? Deixa eu ver. Foi contra o Goiás? Que te Não, contra o Goiás contra o Goiás foi em 2014. Foi 2014, mas então, contra o Goiás, contra o Goiás foi um 6-0 em 2014, mas o que eu errei foi o último gol, já foi o 6º gol. Tá. Os outros gols foram todos lance normal, mas em que o time estava irreconhecível. O time todo estava a 60 por hora, parecia que estava numa marcha muito mais lenta do que o habitual, e o Goiás estava atropelando. Né? Quando você para analisar, você começa a ver o jogo, tipo, teve um lance lá que foi um gol de dentro da área, dois lances, uma falta de 2 lances. Quando ele passa a bola por cima da barreira, eu tô absoluto, convicto, peguei, convicto, peguei. Na hora que eu olho assim, a bola já tá lá dentro e eu tô voando ainda. Falei, nós estamos em câmera lenta, não é possível. Sabe quando parece que você parece que você foi dopado, parece que aconteceu alguma coisa ali e o time todo tava assim, a gente tava em câmera lenta naquele dia. Agora, você levantou uma questão muito importante. Pode falar, pode falar. E os gols que eu tomei em 2012, foi uma que foi o Pio arrebentou com nós. Sabe o Pio? O Pio arrebentou o narrador uma vez, não foi? Se fizer gol ali do meio de campo, eu paro de narrar agora. Não lembro quem foi que falou isso. Se fizer esse gol do meio de campo, eu paro de narrar agora. E aconteceu. Lá contra o Guarani.
tomou o gol, só que ele não parou de narrar. O Pio chutava muito forte. E aí, numa dessa foi contra o Guaratinguetá, ele bateu uma falta. Eu coloquei 2 na barreira aqui do lado e a bola passou por baixo, balançando. Na hora que eu fui pra bola, já tinha passado, passou no meio das pernas e entrou. E aí, o segundo gol dele, o Jailson, que era o goleiro, bateu um tiro de meta pra ele, bem na lateral, de longe também, né? Ele dominou e já bateu. No que ela bateu, ela veio por cima, assim, fazendo curva, entrou lá na outra gaveta. Essa, sem chance. Você escutou o barulho. Sem chance. Essa daí, sem chance nenhuma de defender. Mas é um chute de longe, não sei o quê. Aí também entrou na minha conta. E aí o lance que eu na semifinal a gente foi eliminado pelo Goiás. Pelo Guarani. E aí teve um lance, teve um gol olímpico do Fumagalli. Fumagalli, batia demais na bola. Aí o que acontece? A gente Deola sobe um pouco mais, fica mais na frente para pegar uma bola de cruzamento, a gente coloca no primeiro pau e a gente coloca no segundo pau. Só que no segundo pau era o Márcio Araújo. Desse tamanho aqui. Era o volante, aí beleza, né? Aí beleza, aí na hora que bate o tiro o escanteio, cobra o escanteio, aí eu tô na frente, tento voltar, não consigo, e o Márcio Araújo tenta pular e não chega. Imagina. Aí os caras, pô, Deola, você não pega? Eu falei, pô, Márcio Araújo, pô, por que você não pegou? Ele falou, eu tentei, eu pulei o máximo que eu pude. Não podia pôr as mãos? Eu pulei o máximo que eu pude, mas não alcancei. A bola entrou lá na gaveta, lá atrás. O que eu ia colocar que é uma coisa muito importante também. Você começa a discutir, contando a história do goleiro, como nós estamos fazendo aqui. E você entra nesse tema de falha do goleiro, falhou, não falhou. A gente tem que ampliar essa discussão, Deola, por conta do futebol moderno. Hoje, vários treinadores dizem o seguinte: o primeiro zagueiro do time é o centroavante. É o cara que corre na marcação de saída de bola. O meio-campo da mesma forma. Os zagueiros, então, não precisamos comentar. O time do Palmeiras, que você estava naquela época, convenhamos, também não era um time que você tinha expectativa de conquistar título. Você pegou uma fase complicada no Palmeiras, não foi? Sim. Pegou um time difícil. A gente tinha jogadores bons. Não dá para falar que a gente tinha jogadores ruins. Tinham jogadores bons, né? Nomes bons. Só que no todo, o elenco em si... Então, assim, a gente começava bem um campeonato, aí tinha lesão, tinha cartão, tinha algumas coisas, e aí a gente não tinha peças suficientes para suprir isso. E aí a gente começava a ter queda de elementos. Então a gente oscilava demais o nosso campeonato todo, né? E o goleiro... Qual que é o goleiro não tem nada de bom para contar. O goleiro é o cara que evita o gol, né? Ou seja, todo mundo vai no estádio para ver gol. O goleiro é o que evita. Estraga a festa. Se eu fizer a melhor partida da minha vida, vai ser 0-0. Então, só me resta a falha. Só me resta o erro. Vai contar o quê? Escuta, momentos difíceis, já que você não tinha assim o psiquiatra, né? O coach, o psicólogo, quem é que te dava sustentação? Família? Quem foi que te ajudou? A gente tinha minha esposa que embora não goste tanto de futebol, né, não é muito ligada ao futebol, mas me ajudava bastante, né, em momentos ruins, e brigava bastante, ia pra internet brigar, falei, para com isso, para de brigar com isso. Eu brigava bastante, mas ajudava bastante, né, não tinha assim... Eu sempre fui muito resguardado, assim, eu não tenho, né, nunca fui de sair muito, nunca fui de estar em difícil, muitas confusões do dia a dia, né, e tudo mais, sempre fiquei muito em casa, fazia, né, sempre tinha meu ciclo de relacionamento muito na minha casa ali, e era esse pessoal que eu comentava bastante, que me dava força ali naquele momento. Quando você chegou no Palmeiras... Mas foram poucos, viu? Foram poucos momentos, assim, a maior parte do tempo em que eu tive no Palmeiras foi muita alegria, muita coisa legal. No final ali que surgiu e foi um tempo muito rápido ali, foi questão de 1 mês, 2 meses ali que aconteceu todo esse turbilhão. Eu perco minha condição de titular do Palmeiras.
A gente é campeão da Copa do Brasil, Copa do mesmo Brasil. assim. Naquele ano, então, assim, do mesmo jeito que eu estava triste, eu já estava feliz demais. E eu saio do Palmeiras, vou pro Vitória. E nesse tempo que eu saio do Palmeiras e vou pro Vitória, eu começo eu chego lá numa condição quase de principal jogador do time, né? Um dos principais jogadores do time. Então, assim, é um momento ruim da minha carreira ali que eu não vinha fazendo bons jogos, mas que logo em seguida eu já começo a jogar muito bem de novo. E a gente tem, no ano que o Palmeiras cai, da Série A para a Série B, o Vitória sobe da B para A. Então ali eu tive um acesso e na época o Palmeiras teve um descenso. Você, quando chegou no Palmeiras, para eu lembrar aqui, era Valdir Joaquim de Moraes. Não, Pracidelli, não? Não, era o Pracidelli. O Valdir, ele volta com o Luxemburgo, não sei se foi em 2008. Ele volta com o Luxemburgo, só que ele não volta como treinador de goleiro. Ele volta como um auxiliar geral, um supervisor ali. Então, assim, ele tanto acompanhava muitos treinos de goleiro, mas ele já não chutava, não participava ativamente. Ele participava como um conselheiro mesmo. Né? E a gente se aconselhava demais com ele. Muito. Nossa, quantas e quantas conversas eu tive com ele, assim. A gente sentava ali para comer um lanche e conversa não só de futebol, mas histórias, né? Muitas histórias para contar. Eu preciso dar um depoimento aqui. Eu conversei com o Valdir Joaquim de Moraes, eu não me recordo agora na ocasião, em que momento exatamente que foi, falava sobre a vida dele, né, na época no Rio Grande do Sul, a chegada, São Paulo, o time do Palmeiras, aquela relação toda, e a respeito dos jovens também, e ele apontava você como uma grande revelação e falava, esse cara vai brilhar, esse vai arrebentar. Era essa a expectativa, né? E você teve momentos maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu me considero bem-sucedido no futebol. Eu me considero bem-sucedido. Poderia ter tido mais tempo no cenário nacional? Poderia. Mas teve circunstâncias que me levaram a outro caminho. Eu encerrei minha carreira como profissional de futebol em 2023. Faz pouquíssimo tempo. Faz pouco tempo. 2022, desculpa. Final de 2022. Então agora é muito tempo. Mudou um pouco. Então eu encerrei minha carreira em 2022. Ou seja, foi uma carreira longa. Eu tive 24 anos. 24 anos como jogador vivendo no futebol profissional, né? Então, foi uma carreira longa no futebol. Passei por clubes pequenos, né? Passei por clubes pequenos, clubes menores, clubes não tão pequenos, clubes grandes. Ou seja, eu passei por todos os níveis de divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, hoje, quando você vê uma TV, né, vocês que trabalham em TV, que trabalham só no cenário nacional, às vezes vocês não têm a noção de como é um futebol pobre e difícil nas categorias menores, né, nas divisões menores. Né, e eu vivi isso, eu senti na pele a dor desses meninos que têm o sonho de ser jogador de futebol, só que eles jogam por um calendário de 4 meses, por uma jornada dupla de trabalho, o cara tem que ser jogador e tem que fazer uma renda extra depois, um jogador que ele não recebe, às vezes passa 4, 5, 6 meses sem receber salário. Então, assim, time de ponta, hein? Em time considerado grande. Então, assim, ali que você entende o como é complicado você ser jogador de futebol no Brasil. Né? Porque nós estamos falando aí de 3, 4% dos jogadores de futebol que estão no elite. O restante está em divisões muito, muito baixas. E eu pude vivenciar isso, né? E não é demérito nenhum. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Claro. Né? De estar ali nesse meio, né? Bom, nós estamos recebendo aqui na nossa cafeteria hoje, né, com a Suprema Bet, o Deola, um jogador que levantou título, né, levantou taça, já contou a história aqui com o Vitória, no time do Palmeiras também. E eu senti que você falou com carinho do Marcão.
Sim. Né? Sim. Você falou com carinho do Marcão. O Marcão é um cara que é impossível você sentar ao lado dele e não começar a dar risada. Conta alguma história pitoresca aí, algum momento legal com o Marcão, algo que te surpreendeu. Como é que foi esse convívio durante quanto tempo com o Marcão? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Você deve ter muita história pra algumas contar indas dele. e vindas, né? Algumas indas e vindas, porque eu fui emprestado, né? Então, assim, eu fiquei uns dois anos mais ou menos fora, mas no total deu 12 anos de convivência em campo, né? Ah, me conta a história aí do Marcão, o que ele aprontou, que você se lembra. Pô, aí você quebra. Não, o Marcão, o Marcão negócio... é amigo, nós ligamos pra ele agora aqui. Vamos ligar pro Marcão. O negócio do Marcão é o seguinte... Aconteceu um caos aqui há 20 anos atrás. Nós estamos aqui e aconteceu um caos há 20 anos atrás. Cara, ele lembra com detalhes, precisão milimétrica do que aconteceu e conta ainda. Eu já não tenho essa habilidade toda, né, de guardar a história, né? Mas o Marcão foi fantástico, assim. A maioria dos meus trejeitos, né, dos meus movimentos e tudo mais, foi copiado dele, né? Foi uma cópia dele. Porque, cara, você tá ali do lado dele. Você vê ele fazendo o movimento, você vê ele fazendo o exercício e dá certo, pô, por que eu não vou copiar? Né? Então, assim, óbvio que eu não tenho a estatura, a envergadura dele, eu não tenho a força que ele tem, né? Minha força é menor do que a dele, minha envergadura é menor. Eu tinha mais agilidade do que ele em certos momentos, então, assim, eu fazia defesas que ele não fazia. Mas ele fazia muito mais defesas que eu não fazia. Mas ali, durante o treinamento, você acaba... se inspirando nele e fazendo as coisas que ele acabava fazendo e dava certo, né? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Ficou... eu cheguei no Palmeiras em 2000, chego no Palmeiras em 2000 e vou ter essa condição, talvez, de titular em 2012. Pô, 12 anos. 12 anos. Né? Passou em todas as bases, né? Passei por todas, passei por outros times, né? Antes de jogar, me especializando, né? E até antes de ser o titular, eu já jogava muito mais do que ele. Então, em 2010, eu fiz mais jogos do que o Marcão. Em 2011, eu fiz mais jogos do Marcão. Em 2011, ele fica no meu banco, né? Acho que por 2 jogos. Até teve, né, um jogo em 2011, foi pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians. Tô jogando, e o jogo indo para os pênaltis. E eu viro pra trás, o Marcão aqui atrás, aqui no aquecimento, Marcão, tá dando horário, pô, entra lá, meu, tem uma substituição ainda. Como assim entra? Entra pros pênaltis. Por quê? Porque ele que tem que pegar os pênaltis. Ele é o Marcão dos pênaltis. Eu queria passar de fase. Mas você falou pra ele? Virei, Marcão, entra lá nos pênaltis. Não, quem vai pros pênaltis é você. Falei, não, Marcão, pô, vem você pros pênaltis, não sei o quê. É diferente. Esse papo com ele no jogo? O jogo rolando. O jogo rolando. Isso, Deola? E o Marcão, não, quem vai pros pênaltis é você. Falei, Marcão, avisa lá o Felipão, mano, entra logo, vai acabar moral. O jogo. Ele, não, vai você pros pênaltis e tal. E no fim eu fui pros pênaltis. Não é porque eu não tinha confiança em mim, não é nada disso. Entendi. A mesma forma que ele chegou e o Felipão queria colocar ele no jogo, e ele foi lá na sala do Felipão e falou, Deola tá melhor, ele que vai jogar. Legal ele falar isso, e eu fui titular porque ele chegou lá e falou, não, Deola vai jogar. E eu também admito que nos pênaltis ele é infinitamente melhor do que eu. E não é uma chance da gente ir pra final. Eu falei, Marcão, você tem que ir pros pênaltis. Entra lá. E eu não tenho essa vaidade. Essa foi que ano? 2011. 2011? 2011. A gente foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Foi. Nos pênaltis. E não era porque eu não confiava em mim, nada disso. É porque eu reconheço. Muito nele, eu confiava muito nele. Né? Confiava muito nele. E eu acho, até hoje, eu acho que ele deveria ter entrado nos pênaltis nessa decisão. Mas foi uma decisão... Mas essa sua atitude também é raro, né? É raro você ver isso ou não? Não, é raro. Todo mundo vai olhar pro próprio umbigo. Convívio legal. Mas essa é a prova de por que a gente se dava bem. Por que a gente se dava bem? Por que os goleiros do Palmeiras... Todo mundo falava, que água é essa que vocês bebem? Né? A resposta da academia. Da academia. Da academia. Fala, que água é essa que vocês bebem? Que qualquer um que entra joga bem, não Quando é que vocês dormem? O que vocês fazem? Mas esse era o relacionamento que a gente tinha. A cumplicidade que a gente tinha. Ele chegava a um ponto, Marcão, pentacampeão, ele chegava a um ponto e falava, Deola, olha pra mim o movimento, vê se eu tô errando.
Ele pedia isso? Ele pedia pra gente olhar. Então, assim, a gente tinha um relacionamento de que se eu fizesse um movimento errado no treino, ele me corrigia. Era você, o Marcão, que era o Bruno, o Cavalieri. O Cavalieri já tinha saído. O Cavalieri saiu em 2008. Para a Europa? Para a Europa. Ele saiu em 2008 para a Europa. Tá. Diego Cavalieri. Diego Cavalieri. Aí depois mais para baixo vinha Fábio, né? Vinha o Rafael. Mas a gente tinha... Mas até antes, né? 2003, 2004, 2005, o Diego estava presente, o Sérgio também estava até 2004, 2005, não lembro. Então a gente tinha... Amigos também, né? Amigos. O Sérgio é outra figuraça. Né? Muito... Então a gente tinha um relacionamento de muita amizade, muita, né, união entre um e o outro, entre os goleiros, sem demagogia nenhuma. Isso fazia dar resultado. Porque eu podia, eu tinha essa liberdade de chegar para você e falar, pô, você tá errando. Você como o astro, o craque ali, o pentacampeão, você fez esse movimento aqui errado. Vamos corrigir. E ele estava totalmente aberto para ouvir. Isso é ótimo. Então, assim, isso eu levei isso para os outros lugares. Então, assim, até meu encerrar de carreira, né, eu consegui ajudar muito o goleiro. Hoje tem muito goleiro jogando aí na alta divisão, primeira, segunda divisão, que foram meus reservas e eu dei muito conselho para eles. Né? Então isso é muito legal, assim, de você ver os meninos jogando e em algum momento eu também pude participar dessa evolução deles. Claro, uma participação fundamental. Ídolos no futebol. Seus ídolos. Cara, meu primeiro, quem me despertou o interesse de ser goleiro foi Tafarel. Tafarel? Tafarel eu ouvia, na verdade, né? Porque eu na época não tinha tantos jogos, né? Então eu ouvia muito o jogo e aí, assim, hoje eu sou palmeirense, óbvio, muitos anos no Palmeiras, não tem como não ser. Mas quando criança, eu torcia pro Inter de Porto Alegre, por conta do Sul. Entendi, por conta de morar no Sul. No Paraná. Meu pai palmeirense desde sempre. Desde sempre. Meu pai... uma história até interessante. Quando eu nasci, aí na maternidade meu pai foi correr atrás de uma... Foi comprar uma chuteirinha, né, foi atrás de comprar um tênis para pendurar na porta, né, porque era menino que ia nascer e tal, e foi atrás de um tênis. Ele não achou... eu não lembro agora se ele foi atrás de uma chuteira ou de um tênis, não lembro, enfim, eu sei que ele não achou... Na maternidade, ele foi atrás da chuteira, não achou, trouxe um tênis, foi atrás do tênis, não achou, trouxe chuteira. Enfim, assim. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí ele arrumou a chuteirinha lá e tal, quando ele foi pendurar a chuteira, a vizinha tinha pegado uma camisa verde e bordado um P. Bordou um P e pendurou lá. Então quando meu pai chegou, já tinha a camisa pendurada, e a chuteirinha, o tênis lá, ele pendurou também. Ou seja, você me perguntou desde quando vem essa questão do futebol, eu acho que é assim, desde quando eu nasci. Maternidade! Desde quando eu nasci. Edita e volta a resposta, que a resposta é essa. E ali já tinha ali na porta, já anunciado que eu estaria no Palmeiras. Seria palmeirista, como eu costumo brincar. Que bacana, legal. Mas te perguntei de ídolos. Tafarel... Aí, como lá no interior do Sul. não passava nem jogo, então era só no radinho mesmo. Então eu ouvia muito jogo, né, do Inter. Gostava demais do Tafarel. Tafarel, Copa de 94, né, um absurdo. Ele defendeu. Eu era muito pequeno, mas já lembro das defesas dele e tudo mais. E aí... 2000 eu chego no Palmeiras. Não, mas pera um pouquinho. Você chegou a conhecer o Tafarel? Ter algum convívio com o Tafarel? Não, nunca tive contato com ele. Caramba, na minha você carreira não pôde toda, falar isso pra ele? Não. Porque quando... Tafarel, olha aí. Não, e ele sabe disso, ele já sabe. O Lincoln uma vez falou com ele. O Lincoln Meia uma vez falou para ele. Então, assim, ele sabe que ele foi minha inspiração. Que legal. Mas quando eu comecei a jogar, ele estava no Galatasaray. Então, assim, nunca tive esse contato com ele. E aí 2000 eu chego no Palmeiras e conheço o Marcão. E aí não tem como
falar que ele é minha... Campeão da Libertadores, não tem como, uma fera, não né? tem como falar que ele é a minha referência. Hoje em dia, né, foi o Marcão. Que bacana. Me fala uma coisa, eu pensando assim de história do Palmeiras, tem um goleiro que fez história no Palmeiras, não era bom, na verdade não era bom, mas tinha um marketing fortíssimo, Emerson Leão. Só marketing? Só marketing. Era muito Instagram e Facebook. Em 1970. Nem Orkut existia, Orkut, Orkut. Não, tinha aquele outro, qual que era o outro que tinha? Antes do Orkut ainda era... Nossa, antes do Orkut. Tinha um IQC, mas era a evolução do MSN, né? Do MSN. Isso aí é que botou o Emerson Leão assim no auge. Eu acho que foi mesmo. Você conheceu o Leão? Conheci. O Leão foi meu treinador. Foi teu treinador, por um né? tempo, foi meu treinador. E aí, você ter um treinador da grife do Leão, ele deve ter passado muita coisa para você também. Ou não parava para conversar? Como é? O Leão? Não, o Leão, na verdade, eu era novo ainda, né? Quando eu tive o Leão como treinador, na verdade, eu não era... Eu treinava no profissional, mas eu não fazia parte do profissional. Tá. Né? Eu não... foi 2006, eu acho, uma coisa assim. Então, eu ainda tinha muita gente. Tinha o Marcos, tinha o Sérgio, tinha o Diego, tinha muita gente pela frente. Então, eu tive alguns treinos lá e depois eu acabei descendo para jogar o Palmeiras B e aí fiquei um tempo mais com o Palmeiras B. Mas ele tinha muito contato, assim. Ele criticava muito os goleiros, né? Ele criticava muito os goleiros, né? Porque era mala. Tem uma massa. Eu ouvi dele, né? É o goleiro realengo, né? Realejo, só quer adivinhar. Aquele passarinho que fica pegando antes da bola chegar, né? Antes da bola chegar, às vezes você adivinha. Pô, para de ser goleiro realejo, acho que é o nome, né? Só quer adivinhar, pô. Figuraço, Leão. Figuraço. Assim, por isso que eu falo que eu peguei todos os grandes treinadores, né? Eu treinei com todos. Eu treinei com o Leão, Filipão, Luxemburgo, Muricy Ramalho também? Tite eu peguei um pouco também. O Muricy é onde que você trabalhou? No Palmeiras. No Palmeiras também? 2000. Ele teve uma passagem eu comecei a ser titular com o Muricy. Com o Muricy. Que foi em 2010, um pouco antes dele sair. Muricy, como é que é? O Milton Cruz brinca muito. Qual é mesmo o apelido dele? Eu vou lembrar o apelido do Muricy. Não falavam lá na academia? Não lembro. Eu vou lembrar. Senão eu perguntava para o Milton Cruz. O Milton Cruz sempre brincava muito com ele. Bom, mas você teve feras junto com você, hein? Eu trabalhei com... Feras. E aí eu corro no risco de não falar o nome de muitos outros que eu trabalhei, que também são muito bons, né? Então, assim, o bom... Eu fui aprendendo um pouquinho de cada um, né? Tá. Fui aprendendo um pouquinho e para poder, né, hoje ter a minha opinião formada, ter meu jeito de trabalhar, né? Sem contar os treinadores de goleiro, né? Eu peguei... comecei com o Pracidelli por muitos anos... Cantarelli, o Wendel, que foi da seleção brasileira, o próprio Fernando, que foi a evolução né, ele era goleiro do Palmeiras, virou treinador de goleiro, né, depois do Pracidelli. Então, assim, teve pegou um time bom, muitos treinadores de goleiro bons, né, o Marião, que depois também ficou um tempo no Palmeiras. Então, assim, foram muitos treinadores de goleiro bons, que me ensinaram bastante, né? Vamos falar de momentos legais da sua carreira? A gente tem na televisão, agora nós vamos aos melhores momentos. Então, os melhores momentos do Deola jogando futebol. O ápice foi com o comando do Filipão ou não? Ou estou errado? Sim. Acho que foi com o Filipão. O meu maior dos 107 jogos que eu tenho, 90, 80 tranquilamente foi com o Felipão. Teve um momento importante com o Muricy, que você falou. Mas só que o Muricy 2010 ele sai um pouquinho antes da Copa do Mundo. Tá. E aí, na parada da Copa do Mundo, chega o Felipão. Então, assim, foram um campeonato paulista.
praticamente. O Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro. Ali tem o quê? Tem 15 jogos, talvez. É isso. E aí depois, de 2010 a 2012, foi só o Filipão. Só o Filipão. O Filipão, ele fecha mesmo a chamada família Filipão? Ele é paizão mesmo? No convívio do dia a dia? Ele é muito relacionamento, né? Assim, é uma pessoa que brinca lá dentro. Lá fora, ele é aquele ranzinza, ele tal. Ele é mais, ele gosta de dar umas porradas em todo mundo, né? Mas dentro onde ninguém vê, ele é super brincalhão, né? Onde isso que faz o ambiente ser legal. Você tomou bronca dele? Direto. Dentro ou fora do campo? As duas. As duas? O Filipão às vezes era meio metódico, né? Tipo, você fazia você fazia um posicionamento na área ali, e você colocava o jogador. Aí o jogador às vezes estava 1 milímetro pro lado, ele bate. Um pouquinho mais. No treino? No treino? Aí ele ia, aí ele andava um pouquinho. Aí, agora tá bom. É mesmo? Aí ele fala, você que tem que saber essa posição dele. Pra você ele falava? Bom, aí é pra ser, o culpado era você. Você que tinha que orientar. Posicionar o cara. Mas ele tava 1 milímetro errado ali. Filipão, eu devo as oportunidades que eu tive foi com ele, né? Então, foi muito legal o tempo de convivência com ele. E o Vanderlei Luxemburgo? O Vanderlei Se você comparar assim com o Filipão, qual é a diferença? Cara, todas. Assim, são mentalidades totalmente diferentes, né? Agora, o Vanderlei, a minha primeira convocação profissional foi com o Vanderlei. Porque isso foi em 2002, Copa dos Campeões, lá no Nordeste. O Marcão tinha acabado de ser pentacampeão. Eu transmiti lá. E ganhou uma semana de folga. Ele ganhou então tinha Sérgio, os goleiros eram Marcos, Sérgio e Diego Cavalieri. E aí o Marcão ganhou uma semana de folga, e aí eu subo para ir ser terceiro goleiro. E a gente 2002, você tá 2002. falando? Eu fiz pela Record. 2002. Aí nossa chave foi em Teresina. Tinha Teresina, tinha São Luís, tinha João Pessoa... Maceió ainda tinha. Eu me lembro que eu cheguei em Teresina. Estava um calor. Mas ele até hoje, se você chegar lá, vai estar esse calor também. Não, sim, mas é que eu falei, Vanderlei, eu preciso conversar com você. Ele falou, tá bom, entra na piscina, a gente conversa. Tem outro lugar para conversar. E o PC estava no grupo também. Sim, assistente dele, PC. Sim. Então, eu me lembro. E aí eu participei de um jogo. Não fui fui corte, né? Era o terceiro goleiro, mas estava lá, feliz da vida. E na divisão dos quartos, eu acabei ficando com o Arce. O lateral direito Arce. O Tique Arce. Paraguai. Rapaz do céu. E que ali... E eu não tinha a menor noção, né? Pô, tava chegando o profissional, não conhecia... Sabia quem era, obviamente, mas não sabia de história nenhuma. Toda hora batia na porta do Arce. Aí batia, entrava. Tique, se o jogador fizer isso, aquilo, o que eu façço? Já era um treinador. Já era treinador naquela época? Já era um consultor ali. Conselheiro, consultor. Já era um conselheiro. Mesmo? Um cara fantástico. E aí, o cara... o cara passa pela... Eu vi o vídeo, o cara passa pelas minhas costas. Não, calma, faz assim, faz assado, não sei o quê. Orientava legal. Era o dia todo entrando gente naquele quarto. Caramba, impressionante. Rapaz, na época que ainda jogava. Impressionante. Por isso que tornou-se aí um treinador, um cara respeitado. E batia na bola como ninguém também. Aí eu fico um jogo, o Marcão volta das férias dele de uma semana. Olha, o Marcão que teve de férias... Vem cá, entre nós dois. Todas as lesões do Marcão... Foi nas férias. Era isso que eu queria saber. Era isso mesmo. E um dia que a gente chega, não lembro se foi 2010, não, 2009 acho que foi, uma coisa assim, eu não lembro o dia que ano que foi. Todo mundo se apresentou e nada do Marcão. Falei, nada. Cadê o Marcão, velho? Cadê o Caipira, Marcão? E o Pracidelli já bufando, olhando não sei o que e tal. Aí daqui a pouco
Chega o Marcão todo ralado, velho. De cima e embaixo, todo ralado, velho. Moto? Caiu da moto? Caiu de moto. Ah, cara, mas podia andar de moto, cara. Na época podia. Depois disso que não podia mais. Marcão criou a nova cláusula do contrato. Depois as cláusulas do Palmeiras tinha a proibição de moto. Ele se arrebentou de moto? Se arrebentou de moto no interior lá. Chegou todo ralado, todo esfolado. Mas se apresentou. Pouco depois se apresentou. Ai, cara, o Marcão é muita história para contar. É muita história. O cara fantástico. No final da carreira dele, já ele ia se aposentar no final do ano e tal. Aí chegou um momento, já no final, aí ele deu um pulo assim no treino, aí faltam 30 pulos pro final da carreira. Ele olhou pra mim e falou, e é mesmo? Vou ter que economizar pulo agora. aí depois ele dava um pulo, e agora? Só 28. Fazendo a regressiva. Aí ele entrou na brincadeira, contagem regressiva pra... Falta tantos pulos pra acabar a carreira dele. Falei, vixe, tem que economizar, senão não chego no final do ano. O Marcão, ele conseguiu, né, ao longo da carreira, e acho que até hoje, principalmente, esse negócio de redes sociais, ele é muito querido por torcedores rivais do Palmeiras, do Corinthians, sim, que brinca com ele. O Ronaldo Giovanelli vive brincando com ele. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Bom, mas eu falei para você de melhores momentos. Então, se eu apurasse aqui, melhores momentos... Viajamos para um monte de lugar. Nós fomos para todo canto. O papo com você está maravilhoso. Está um café delicioso aqui com o Deola, junto com a Suprema Bet. Aponta para mim, me conta assim, detalhes, as maiores defesas que você... Os jogos assim que não saem da sua cabeça. Olha, eu vou falar para você que... A maioria das coisas sai da minha cabeça. Não é possível, Deola. Não é possível. Não é possível. Assim, Palmeiras e Curitiba, Copa do Brasil. Do mesmo jeito que eu apago as falhas, eu tenho que apagar as boas também. As boas também. A gente passa e vive de novo. Não, mas assim, eu tive momentos muito bons em 2010. 2010 eu estava num momento espetacular, assim, fazendo vários jogos bons. Né? Eu tenho várias defesas. Teve um jogo emblemático aí contra o Fluminense, né? Que se o Fluminense precisava ganhar para o Corinthians não ser campeão. Eu lembro. E aí, esse daí foi um jogo emblemático e onde todo mundo guarda, fala, nossa, esse jogo você jogou muito. Não é que esse jogo eu joguei muito. Eu já estava jogando muito nos outros jogos, só que esse ficou marcado, né? E então, essa minha época, 2010, foi muito, muito boa, assim. 2012 foi um título da Copa do Brasil, né? É um título nacional que eu tenho. Embora eu não estava jogando naquele momento, eu não estava dentro do campo, mas eu estava fora e participei daquele momento. E assim, hoje a minha maior conquista, né, é um título da Copa do Brasil. Né? Eu repostei agora o Pracidelli colocou esses dias atrás, 2 dias, 3 dias, que agora fizeram 13 anos dessa conquista, né? Aí eu fui, ontem acho que foi, se não me engano foi ontem. Aí eu repostei lá, é uma lembrança que vai ficar marcado. Claro. Embora hoje o Palmeiras tem uma infinidade de novos títulos, né? Tem muitos outros títulos. Outra estrutura mas também, aquilo lá era uma fila de muitos anos, né? Você estava muitos anos sem conquistar um título nacional e a gente conseguiu, com um elenco totalmente remendado, a gente conseguiu ser campeão, né? Eu entrei nesse lado muito positivo, e são muitos lados, muitos momentos marcantes e de vitórias da sua carreira, mas não dá para a gente se esquecer também, quando você chegou, era o Mustafa Contursi, o presidente, ou estou enganado? Era o Mustafa. Né? E, gente, foi uma época, para quem a garotada que vê e escuta falar do Palmeiras hoje, a academia do Palmeiras, quando eu falo de academia, a academia como um todo, mas também a academia de preparo de atletas com equipamentos de ponta, de última geração, campos de futebol, para a base, não só o time principal,
A tua Os época... meninos de 15 anos para baixo não sabem o que é isso. Não sabe, não sabe. Então, sabe. mas não é importante eu trazer esse assunto aqui, era completamente diferente. A academia que você treinava lá de equipamento, a gente tinha um Palmeiras no início de 2000, a gente tinha um Palmeiras muito aquém dos pares, né? Sim, muito aquém sim. dos pares. Era tinha um atraso mesmo, desproporcional, né? assim, o atraso que a gente tinha. E a gente sempre estava lutando aí, correndo atrás do prejuízo. Eu costumo brincar assim, falando que hoje eu sou cristão, né? Então eu tenho a lei da semeadura, né? Tudo que você plantar, você vai colher. Aí eu brinco que a gente lá atrás, a gente plantou muito. Plantou muito, os caras estão colhendo agora. Porque nós plantamos lá atrás. Mas é. Não, a estrutura do Palmeiras hoje... quanta gente chega no Palmeiras hoje e fala, isso aqui é comparado à Europa, aos grandes da Europa. Né? Tinha um grande problema no Palmeiras, que era a questão das dívidas, né? O Palmeiras não tinha, ele não tinha a característica de atrasar salários. Era muito difícil, muito raro. Teve poucos momentos em que o Palmeiras atrasou o salário, né? Pouquíssimos. Ele sempre pagou. Mas para ele pagar em dia, ele tinha que fazer empréstimos. E não era mais empréstimos em banco. Então eram empréstimos com terceiros, a juros altos. Entendi. Então chegou um momento, lá em 2014, 2013, que eram dívidas praticamente impagáveis. E foi ali que teve a divisão, o divisor de águas, que foi a entrada do Paulo Nobre. Por quê? Sim. O Paulo Nobre ele pegou todas essas dívidas e ele, como ele tem um fundo muito poderoso, ele foi e pagou essas dívidas e a juros menores. Botou em nome dele. Então, exato. Então, o que acontece? Uma dívida que você... Vamos falar um nome chulo aqui, um número chulo aqui. Você tinha que pagar 1 milhão por mês, se transformou em 10 mil por mês. Virou pagável. Virou uma dívida muito mais fácil de pagar. Né? Então, eu acho que ali foi a mudança, não só do Palmeiras, mas teve outros clubes, né, que nem o próprio CSA lá em Alagoas fez isso também. Também entrou um presidente que quitou todas as dívidas e aí o CSA não virou uma potência, mas estruturou, né? Mas virou um clube de Série A, Série B ali, ficou estruturado. Então, assim, outros times fizeram isso. Fortaleza fez isso. Né? Então, você vê que quem estruturou, quem fez uma gestão boa no seu futebol, quem não tratou o futebol único e exclusivamente como política e fez um clube, uma empresa praticamente, se deu bem. Se deu bem. O Flamengo fez isso também. Também. Então, eu acho que uma das mudanças de chave do Palmeiras, mantido muito bem hoje, né? Por mais que o pessoal critique a Leila, tem N situações com a Leila, ela tá aumentando o caixa do Palmeiras, né? Tá aumentando muito o caixa do Palmeiras, mas o Paulo Nobre foi um dos divisores de água aí do Palmeiras. Foi um pontapé, né? Foi uma mudança, uma transição para esse crescimento. Exato. Que é essa potência que é a Sociedade Esportiva Palmeiras hoje. E você me faz também pensar no seguinte, Deola, o que muita gente discute, você não precisa falar exatamente de números, de valores, mas a relação de salários do elenco daquela época para hoje é muito diferente? O meu salário quando eu era... Não vou falar valor, só vou... Tá. O meu salário quando eu era titular do Palmeiras o salário talvez de um sub-20 ou sub-17 hoje do Palmeiras. Hoje? É mesmo, cara. Mas essa proporção, essa desproporção... Essa proporção, É verdade. Hoje em dia, qualquer jogador, mais ou menos aí que joga uma vez a cada um mês aí, ele já ganha mais de 3 dígitos, né? Aí já dá para falar de novo, mais de 100 mais de 100 mil. Qualquer um aí que joga num Palmeiras, um cara que joga... tem aí um número baixo de minutagem, ele já tem mais de 100 mil por mês. O que você falou da tua época de jogador, então seria aplicável para a gente entender quantos salários mínimos você ganhava da época. Mais ou menos isso, né? Como referência. É outra realidade. Quem mais tinha salário no Palmeiras, o salário maior do Palmeiras
era do Marcão. Marcão. Depois acabou tendo outros, né? Depois, no final ali, já em 2013, 2014, teve outros que chegaram, que nem o Valdívia chegou ganhando bem, o Kleber estava ganhando bem, o Marcos Assunção acho que chegou ganhando bem e tal. Valdívia, né? Valdívia. Mas tinha o Marcão, ele parou de jogar, ele não ganhava mais de 200 mil. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Então era muito diferente. Até ali, então, né? a inédita Libertadores da América de 99, com ele, e campeão com a seleção brasileira. Então, e hoje, né, o que eu falei, esses mais de 100 mil é um cara que mais ou menos... Você pega o... Quanto ganharia o Marcão hoje? O Marcão hoje, 1,5 milhão, fácil. 2 milhões, fácil. Fácil, sem titubear. Fora as redes sociais, que ele adora. Mas ele deve estar ganhando isso com a cerveja dele. É isso mesmo. Ô Deola, para a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, uma delícia aqui na nossa cafeteria receber o Deola. Nós temos um quadro aqui, não sei se te avisaram. Não é Lá Vem. Não é Lá Vem o nome do quadro. O nome do quadro é Bate Pronto. É moleza. Sim. É moleza. Você vai tirar de letra. Fácil. Topa. Bora, eu tô aqui. Já tô aqui. Eu tô aqui, vou fazer o quê? Então vamos lá. E o pessoal me ajuda, manda aqui mensagem. Algumas eu vou mudando. Só vou te alertar um negócio. Manda aí, fala aí. Eu sou horrível de nome. E aí, às vezes eu tenho amigos meus de longa data. Não começa com desculpas. Eu tenho amigos meus de longa data que eu preciso falar com eles. Na hora que eu pego aqui o celular para ir pro WhatsApp, eu falo, como que é o nome dele mesmo? Não lembro. Lembrei. Dá uns lapsos momentâneos. Deixa eu ver se o que prepararam para você aqui vai te complicar. Não, tudo... fácil pra caramba. Então bora. Marcão. Tá respondido. Então vamos lá, Bate Pronto com o Deola. Desafios nacionais. Quem foi melhor? Zete ou Ronaldo Giovanelli? Essas daí dá o que falar. Não esses daí, mas esse quadro é o que dá o que falar, porque você fala um negócio, passa um ano por estar comentando ainda, fala, não, o clubismo... Não vão te esquecer jamais. Zete, com certeza. Zete. Que cavalo? Cavalo? Cavalo nada. Toma, cavalo. Tô esperando o cavalo. Nunca me deu uma moral esse cavalo? Você tá louco, Zete. Bom, ele parece que já respondeu. Rogério Ceni. Ou Zete. Marcos. Rogério Ceni ou Marcos? Não. Aí ficou fácil. Tá fácil? Aí ficou fácil. Ficou fácil não, porque o pessoal vai falar. Então responde. O pessoal vai ficar lá embaixo lá. Não, Rogério Ceni tem mais número, não sei o quê. Cara, você falou assim, essa tá fácil, e ficou olhando pra mim pra ver se eu já vou pra outra. Tá fácil, então responde. Não, assim, é óbvio que tem muita gente que vai falar Rogério Ceni e tá tudo certo, porque eles foram dois grandes goleiros da sua época. Né? Da mesma época, inclusive, né? Sim. Eu não convivi. E seleção brasileira e tudo não convivi pessoalmente com o Rogério Ceni. Eu convivi com o Marcos. Eu sei do conjunto da obra, do goleiro e da pessoa, do Marcos. Então, assim, eu não posso falar um Rogério Ceni tendo aprendido tudo com o Marcão. Né? Mas, assim, Copa de 2002 foi uma briga, né? Porque todo mundo queria Dida. Todo mundo bateu. Não, o Dida tem que ser goleiro, Não, Rogério Ceni. Os dois todos maravilhosos. O Dida e o Rogério Ceni estavam melhor do que o Marcos, para muita gente, né? Mas é questão de confiança. Só que a confiança do Filipão. Falou, esse é meu goleiro de confiança e eu vou colocar ele. E talvez, se fosse um dos dois, talvez a gente não seria campeão do mundo naquela época. Então, o Marcos, para mim, entre o Marcos e o Rogério Ceni, para mim, o Marcos, sem sombra de dúvida. Olha, eu não deveria, mas vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Rogério Ceni e Marcos, quem batia a falta melhor? Aí é Rogério Ceni.
Ajudei. Essa aliviou. Aí é Rogério Ceni. Dida... Pênalti também. Pênalti também. Pênalti também. Dida ou Júlio César? Dida. Dida foi uma fera, né? Puta Dida. sucesso na Europa também. O que ele fez com a camisa do Corinthians, da seleção. Foi um A baita. frieza dele, né? Baita. A frieza que ele tinha. Ele tinha uma frieza muito... Ele tinha uma academia em Belo Horizonte, né? Tinha uma academia em Belo Horizonte. Cheguei a treinar na academia dele. Em jogos que eu ia fazer em Belo Horizonte, eu ia treinar lá. Uma academia legal. E essa é dura, hein? Essa aqui é pesada. Respira fundo mesmo. Respira fundo. Porque essa eu não esperava que eles iam colocar, não, hein? Alisson ou Ederson? Essa é atual. Pô, cara. Goleiros nacionais, mas esse tá fora. Esse já é internacional, né? É internacional. Esse é internacional. E olha, é de brasileiros. De brasileiros. Nós vamos chegar lá nos outros frangueiros lá. Olha, por mais que todo mundo critique, e isso acho que acabou virando uma mentira contada várias vezes e se tornou verdade. Alisson é melhor do que... Alisson é melhor. Alisson vai no Alisson. Alisson é melhor. Então a seleção brasileira... Para mim tá. Para mim tá. Assim, pode ser que tenha uma reciclagem para frente, porque o Alisson já tá numa certa idade já também. Então assim, tá precisando de uma reciclagem? Tá. Okay. Mas os que estão sendo convocados é o Alisson. Estão bem servidos. Para mim, sim. O Everton ou Hugo Souza? Vamos de clubismo agora? Vamos? Vamos de clubismo. Everton. Everton. Não, o Everton tem uma história muito maior, já tem longa data, na verdade já está também indo para uma reta final de carreira, né? Sim. E o Hugo, ele teve as suas oscilações lá atrás, né, no Flamengo, e no Corinthians ele está fazendo um bom campeonato, mas também está oscilando bastante. Ele tem momentos de oscilação. Né? Mas está chegando na seleção também. Eu acho que se essa pergunta for daqui 1, 2 anos, talvez seja o Hugo. Porque ele tá numa crescente muito, muito boa. Mas hoje o Everton. Em julho de 2025... Everton. O Everton. É bom a gente registrar aqui a data. Você tem razão. Daqui 2 anos pode ser diferente, até porque o Everton teve várias convocações com a seleção e o Hugo começa a ter oportunidade agora com o Ancelotti. O último agora dos brasileiros, tá? Fábio versus Cássio. Problema seu. Problema seu. Deus do céu, Problema seu. Quero nem saber, goleiro foi você. O Cássio é um fenômeno. No futsal, o Cássio é um fenômeno, mas o Fábio é aquele... É o patinho Fábio feio, tá com né? 58 anos. O Fábio é o patinho feio, meu. É aquele cara que... Que história. Pra mim, o que faz ser um bom goleiro? A regularidade. Não é nem se você fazer defesas mirabolantes, alguma coisa. É o goleiro regular, aquele goleiro que tem uma condição de fazer muitos jogos em alto nível. E aí, quando você oscila um pouquinho e já volta já no... E o Fábio é esse. Com moral. O Fábio é esse. Fábio. É um goleiro que dificilmente erra. E quando tem esses momentos de crise, são muito pequenos e ele já volta no prumo, né? Diferente, o Cássio é um excelente goleiro, né? Não vamos desmerecer, são, né? Vamos desmerecer os títulos que ele fez no Corinthians e tudo mais. Eu também acho uma forma injusta a forma que ele saiu do Corinthians, né? Uma forma totalmente errada a forma que não deveria saiu. ter saído. Não deveriam ter tirado ele do Corinthians, porque não foi ele que saiu. Poderia até sair, mas não daquele jeito, né? Não, mas desde que fosse por iniciativa dele, exato. Não foi, a verdade é essa. Foi um ídolo do time e foi tratado de uma maneira não muito boa. E então, o Fábio, para mim, é muito mais regular do que o Cássio. O Fábio vai jogar até que idade? Eu acho que até Com quantos anos você parou? Eu parei com 40, 39 para 40. 40. Ele já tá com 45. 58 ele tá. Misericórdia, velho. Ô, bicho fominha, viu? Deixa pros outros, meu. Não, ele tá sendo deixa pros outros, meu. Tem tanto goleiro aí batendo na porta pra querer jogar, ele tá jogando aí. E jogando bem ainda, esse que é o problema. Caramba, no Mundial e tudo mais. Pô,
campeão de Libertadores aí de novo. Que fantástico, isso? Fantástico. Puta história linda. Esse linda, foi um cara linda. injustiçado, assim, na questão de merecia ter mais convocações. Eu né? também acho. Hoje, pegou momentos também. Pô, você que eram muitos goleiros bons. Então, é que nem o Ademir da Guia. A fase era muitos goleiros bons. Falar Ademir da Guia, pô, Ademir da Guia época tinha Pelé, Rivelino. Exato. Pô, Exato. Tanto cara bom. Vamos para os internacionais agora? Vixe. Ó, tá fácil, hein? Eu tiro isso aqui de letra. Ah, você conhece todos os caras. Mas você também conhece. Não conheço nada. Não tem. Não, é tudo cara conhecido, ó. Courtois, seleção da Bélgica, tá fácil, Real Madrid. Vamos ver o que vem. Nossa, essa é pesada. Courtois, Manuel Neuer. Você que escolheram a dedo, Misericórdia. Essa foi a melhor escolha. Eu vou ser cancelado já nesse programa. Acabar o programa, eu vou me cancelar aí. Não. Você é dos universitários, não? Quer passar essa para depois? Quer pensar? Não, vamos nessa. Vamos lá. Vai fugir para quê? Só não sei o que responder. O Courtois, deixa eu te ajudar. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Você vai me atrapalhar, na verdade. Não, você acha? Puta, o Courtois, ele fechou o gol naquele jogo que eu transmiti lá na Rússia, Brasil e Bélgica, Sim. 2018. Tirou o Brasil da Copa do Mundo. Agora estou pensando aqui, o Neuer estava em Belo Horizonte, naquele Alemanha e Brasil. Mas o Neuer não trabalhou naquele jogo, né? Não, naquele lá nem não teve tanto. trabalho. Eu não sei se eu te ajudei. Cara, hoje, o goleiro, principalmente o brasileiro, tem migrado para um estilo de trabalho muito parecido com o Neuer. Né? Então, assim, muito do que estão trabalhando hoje no Brasil é uma coisa do que o Neuer fazia. O goleiro avançar um pouco mais, a defesa o jeito em X, que ele para no X, chão, né? E tudo mais. Muito por conta do Neuer, assim, não só dele, óbvio, mas dessa escola, né, de goleiros alemães aí e outros. Então, não me agrada muito, assim, não é algo que, não é um, eu acho que o Neuer, ele usa a técnica dele porque é a limitação dele, ele é muito grande, então ele tem uma envergadura grande, não tem tanto jogo de cintura, e por isso ele faz aquele tipo de movimento. Você está me deixando confuso. E na limitação dele... Você está me confundindo. Por quê? Porque eu achei que você ia falar o Courtois, eu falei, não, ele vai falar o Neuer. Vai falar o Neuer. Agora eu tô vendo, você está voltando para o Courtois. Você está me enrolando. Não, eu tenho que explicar, eu tenho que deixar muito nos mínimos detalhes para não ter... E assim, eu acho que o goleiro brasileiro, ele tem uma agenda diferente do que aquilo que o Neuer faz, né? Então, assim, eu prefiro o Courtois. Courtois? Eu prefiro o Courtois. Eu prefiro realmente o Courtois, né? A saída de bola com os pés, o Neuer é melhor, O Neuer é melhor. O Neuer é bem melhor. O Neuer tem um posicionamento muito maior, mas debaixo das traves, como goleiro, o Courtois é muito mais ágil. O Courtois não cabe debaixo das traves. Ele é muito mais bate ágil. A cabeça, verdade. Pô, o Courtois tem mais de 2 metros. Então, Courtois. Belga, legal. Esse aqui é do teu tempo agora. Isso aqui você vai falar fácil. Casillas, Buffon. Buffon. Outra história também espetacular. Um dos maiores da história. Buffon. Buffon foi uma lenda, né? É uma lenda. O Casillas, ele se beneficiou, não que não é ruim, obviamente, ele é bom, mas ele se beneficiou dos Galácticos, né? Um conjunto, então ele passou muitos anos com um trabalho reduzido. É verdade, a bola não chegava na área. É um fato, é verdade, a gente falou sobre isso. Mas quando chegava, ele correspondia também. Mas eu tô com você, o Buffon. Buffon, melhor. Donnarumma, Ter Stegen. Joga pro alto, qualquer um que você escolher tá bem escolhido. Joga a camisa. Quem pegar primeiro joga. Mas para não ficar ensinando Donnarumma. Dibu Martínez
E Peter Cech. Peter Cech do teu tempo, Dibu Martínez mais atual. É difícil você comparar dois tempos, né? Dois tempos é difícil você comparar. Quer pular? Não, mas eu assim, eu acho que o Peter Cech. Peter Cech. Eu acho que o Peter Cech. Eu também sou fãzão. Mas é difícil você ter dois tempos. Peter Cech, cara sério. Exato. O Dibu Martínez é um provocador. Eu na verdade, eu não sou muito fã, assim, eu acho que quem... atacante, eu sempre convivi com o atacante sendo descontraído, sendo isso, sendo aquilo. E quando você vai para um goleiro, você perde um pouquinho de credibilidade, eu acho. Ah, é? Na minha cabeça, perde um pouco. O goleiro tem que ser mais centrado. Centrado? Eu acho. O Dibu, ele é um provocador, demais, né? Mas na final contra a França também, jogou demais. Jogou muito. Jogou mais. Não, foi responsável, né? Fechou, cara. No último prorrogação, no último lance lá, que ele faz aquela defesa lá, ali era a vitória certa, né? Colomboani, ali era título certo, né? Aí ele fez uma baita de uma defesa. Baita defesa. Bom, vamos em frente. O último dos goleiros agora. Rossi, Flamengo. E eu acho que eu já sei para onde ele vai agora. Eu acho que ele está assim. Ou Rocher, Internacional. O Rossi. O Rossi? Eu pensei que você ia no Rossi. Rocher. Não, vou sair do... Esse é o palmeirense hoje. Hoje eu não tenho mais esse clubismo. Não, o Rossi hoje é mais completo, né? Né? Ele é frio, é geladão também, né? Mais, né? Pouquinho mais, ó. Pouca coisa. Não, é pouca coisa. Nesse nível, você não... E agora, mas fala. Não teve um Deola aí? Você quer que eu faça? Não teve um Deola, pô. Eu vou fazer, então. Deola ganha de todos esse daí. Eu vou fazer. Deola ganha de todos. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, vamos lá. Olhando aí, vamos lá. Deola e Cavalo. Deola, óbvio. Lógico. Deola... Bruno. Deola. Deola Veloso. Deola, lógico. Deola. Chega. Chega, que os caras vão me... Deola e Matos. Deola, óbvio, lógico. Sempre. Sensacional. Ó, o encerramento agora para a gente fechar com chave de ouro. Top 5 atacantes que você enfrentou. Que era assim, terrível. Não necessariamente nessa ordem, né? Não, mas que, sei lá, que tiraram o seu sono. Pode ser do time dele também? Não, pode, né? Pode. Tinha treinamento e tal. Pode ser. Tô pensando, pode ser. Não, mas do meu time então, me ajudou bastante, né? Ajudou? Não, então não vale. Então não vale. Pô, me ferrei. Já tô aqui pra te atrapalhar, mano. Adriano Imperador? Adriano Imperador. Ronaldos, Fenômeno e Gaúcho. Luiz Fabiano. Fabiano. E falta um. Falta um. Vamos ver quem. Ai, falei que eu sou ruim de nome, né? Ronaldos, Adriano Imperador, Luiz Fabiano e... Eu não vou ajudar não, cara. Se vira. É problema seu. Pô, podia ter deixado no meu time, né? Que aí eu já tinha os nomes aqui. Não, depois você fala 3 do seu time, então. Pronto, vai. Vamos lá. Cara, eu joguei um pouco com ele também. Eu joguei contra ele também. Não é muito da época, mas eu acabei jogando um pouco. Dodô. Joguei um pouco com ele Dodô, artilheiro. Teve aqui nessa cadeira, Dodô. Baita papo, boa demais. Nossa Senhora. Podia ter falado do Kaká, inclusive. Kaká? O Kaká também. Agora vai começar. Romário. Romário eu não joguei contra o Romário. Você não jogou contra o Romário? Não joguei contra o Romário. Então por isso que não entrou na lista. Não entrou na lista porque eu não joguei. Não joguei. E entraria fácil. Entraria, né? Entraria fácil. Mas não joguei contra ele. O Dodô, bata cara legal. Adorei entrevistar o Dodô aqui, foi um puta programa. Eu joguei contra e também joguei a favor dele, né? Teve uma passagem lá no Atlético Sorocaba, que ele
ele teve uma passagem lá, eu acabei tendo um contato com o irmão Os dele. garotos lá. Não, contato com o irmão dele, aí eu acabei conhecendo ele também. E um baita cara legal. Jogou muito, um puta cara legal. Gente Bom, boa fala demais. 3 aí então do teu lado, vai. Vamos lá. Nossa. Os 3 Não, grandes. Cara, tinha Kleber. Kleber, muito bom atacante. O né? gladiador? Gladiador. É. Gladiador. Não é atacante. Raçudo, né? Não é atacante, mas tirava o sono de qualquer um, que é o Quem? Marcos Assunção. Quem? Bater falta. Bater falta. Pelo amor de Deus. Esse daí eu acho que... Meu Deus do céu. Eu vi ele treinando lá na academia. Eu peguei o Juninho contra, né? Juninho... Qual? Paulista ou Juninho pernambucano? Lá pelo Vasco, né? Ele me tirava sono também, né? Também pra Mas bater falta. imagine o Assunção, já devia... Eu fico imaginando os outros goleiros na hora que vai ter jogo e vou pegar o Assunção. O que eu faço? Não tenho o que fazer. Não faz falta, Não tenho o que fazer, é só não fazer falta. porque não tem jeito. Porque se fizer falta, ia tomar gol. Ia tomar gol. Quem que batia melhor na bola? O Marcos Assunção ou o Marcelinho Carioca? Cara, são tempos diferentes. Eu não peguei... O Marcelinho você pegou. Eu não joguei assim contra o Não, né? Marcelinho. Eu fiz um jogo contra o Marcelinho, mas já estava no final já da carreira dele. Então, assim, eu só tenho a referência de ver jogar. Eu vi jogar, eu não joguei contra. Tá. Né? Então eu já defendi pênaltis do Assunção, né? Já participei de cobrança do Assunção. Então, é aquele negócio. Para mim, o Assunção é muito mais difícil do que o Marcelinho. Porque eu só tenho esse visual do Marcelinho. Eu não tive lá o convívio. Tá. Né? E eu sei o quanto é difícil pegar um pênalti, uma falta do Marcos Assunção. Tá. Assim como era muito difícil do Arce também. Do Arce era muito difícil você pegar uma falta do Arce. Esse batia bem. E o do Rogério Ceni? Rogério Ceni eu nunca tomei gol dele. É um mérito. E fiz vários jogos contra ele. Ele nunca fez. Bateu. Inclusive, ele bateu um pênalti em mim. Um pênalti, eu tava no Juventus. Ele não fez o gol, né? Ele foi na trave. Eu tava na bola, ele não fez. E depois as faltas, tive várias cobranças de falta contra ele. Ele no jogo ele não fez gol em mim. Bom, eu tenho uma notícia boa para dar para você. Você ganhou do Marcão nesse duelo. Porra. Ganhou do Marcão, cara. Liga para ele. Porque o segundo goleiro que mais tomou gols do Rogério Ceni foi o Marcão. Foi o Fábio. Primeiro foi o Fábio. Deola, obrigado pela sua participação, Obrigado. aceitar o nosso convite para vir bater um papo aqui na nossa cafeteria. Pô, eu fiquei mais fã ainda agora. Tá papo legal. Pô, Sucesso lá, Esfera então, né? Esfera, isso. Esfera, sucesso para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu. Valeu. Pessoal, Deola aqui com a gente, junto com o Suprema Bet, o nosso convidado aqui no Café. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, recebendo sempre um cara muito bacana aqui nessa cadeira. Tchau, pessoal. Valeu.